Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares, educador social da Casa do Garoto, ligado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de adolescentes e jovens de 15 a 18 anos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 26ª aula do curso de Almoxarife Estoquista. Aula de hoje, vamos continuar com o tema de saúde e segurança do trabalho, nível 3. Não é? É um tema muito importante e bastante relevante para a saúde e segurança no dia a dia do trabalho. Então, por isso, nós estamos abordando esse tema. Vamos começar? Saúde e segurança do trabalho. Você precisa saber, o Ministério do Trabalho e Emprego, a sigla MTE, vai aparecer daqui para frente, então nós vamos saber que é o Ministério do Trabalho e Emprego, pode fechar uma empresa que oferece riscos ao trabalhador. Como? Imagine a construção de um prédio, nela há um andaime sem proteção de onde os operários podem cair. Estão vendo aí um exemplo aqui à esquerda? Temos uma escada feita de qualquer jeito, um andaime mambembe, né? Pode cair a qualquer momento, né? E um fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego pode mandar parar totalmente a obra, que nós chamamos de embargar a obra, até que tudo esteja dentro das normas, a fim de evitar acidentes. Então, isso que nós estamos mostrando, gente, é uma coisa que parece que é incomum, mas não é, é bastante comum, né? Os pedreiros não terem todo o suporte necessário, então eles improvisam. E nesse improvisamento pode acontecer um acidente fatal, que é o que mais acontece em nosso país. Toda empresa com mais de 20 empregados deve ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, que é a CIPA, formada por trabalhadores eleitos pelos colegas. Falamos disso já em aulas passadas. Há normas específicas para a proteção de profissionais que atuam em vários tipos de trabalho, como para quem lida com máquinas perigosas ou trabalha em área rural, hospitais, construção civil, minas e fornos. Então ninguém está desamparado. O Ministério do Trabalho e do Emprego criou legislações, leis, que privilegiam o que? A segurança e a saúde do trabalhador, não importa o ramo de atividade. Então, por isso que é importante a gente saber quais os nossos direitos em caso de acidente. Ah, mas comigo não vai acontecer, professor, eu sou cuidadoso. Nós, infelizmente, não temos segurança de nada e nenhuma garantia. Alguém previu a pandemia que nós estamos atravessando? Ninguém. E todos tivemos que nos adaptar. A mudança é repentina. Um acidente pode acontecer a qualquer momento. Toda empresa é obrigada a fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs. Há uma lista enorme deles: protetores de ouvido contra ruído, máscaras contra produtos químicos e poeira, luvas, calçados e cintos de segurança, capacetes, etc. Mas mesmo fornecendo EPIs, o empregador também deve garantir que o ambiente de trabalho seja seguro. Eu coloquei uma ilustração de um empregador entregando para um empregado novo, né, que está acabando de entrar, todos os equipamentos de segurança necessários. Olha lá. A legislação trabalhista prevê que é obrigação do empregador fornecer os EPIs, né, adequados ao trabalho, instruir e treinar quanto ao uso desses equipamentos. Então não basta entregar, o funcionário tem que passar por um treinamento para saber como usar e como fazer a manutenção desses equipamentos para que eles não estraguem logo, não é? Fiscalizar e exigir o uso das EPIs, então são as pessoas da segurança do trabalho, eles fazem a fiscalização. Se em determinado local que for obrigatório o uso de capacete, máscara, ou luva, ou qualquer outro equipamento, e você não estiver usando, você pode levar até uma advertência. 3 advertências, pode perder o emprego, né? E repor EPI danificados.
É a obrigação do trabalhador usar os equipamentos que lhes são entregues. E não pense não, quando o empregador entregar os equipamentos, ele vai pedir para que você assine que você recebeu os equipamentos e que você está ciente da necessidade do uso deles. Se você sofreu um acidente e for pego sem o equipamento de segurança, aí nós vamos ter problemas, né? Inclusive para você receber o seu seguro. Então isso nós vamos falar no decorrer das aulas. As empresas devem mandar fazer exames médicos e de laboratório em todos os trabalhadores e pagar por esses serviços. Os exames devem ocorrer a cada 6 meses, de 6 em 6 meses, ou anualmente, dependendo do perigo que cada tipo de trabalho apresenta. Quem que determina isso? O Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, aqui nós temos uma imagem do médico examinando uma funcionária. Ah, professor, mas às vezes a gente está bem, para que passar pelo médico? É necessário, é obrigação. E você pode estar passando por uma condição de trabalho que seja insalubre, né? O que significa isso? Um local que possa produzir doença. Que tipo de lugar? Um lugar com poeira, com ruído, né? Ou com composto químico. Aqui na cidade de Bauru, nós tínhamos uma empresa chamada Ajax, fabricava baterias, né? Eu trabalhei nela. Então, a gente percebia que os funcionários, de tempos em tempos, tinham que fazer medição de quantidade de chumbo no sangue. Como assim? As fábricas de baterias derretem o chumbo para poder produzir a bateria. E quando derrete o chumbo, partícula desse chumbo fica no ar e a pessoa respira, vai para o sangue. A quantidade grande de chumbo no sangue pode gerar uma doença no sistema nervoso central, chamado saturnismo, né? Eu tenho uma amiga que teve esse problema. Ela comprou um terreno, construiu a casa e não sabia que ali tinham rejeitos, né, da Ajax, de chumbo. E contaminou o solo, e ela não sabia, e com isso contaminou o organismo dela. Gente, é terrível, né, essa doença. Então, por isso que tem que ter todo o cuidado necessário e a importância de você, como almoxarife e estoquista, conheça as leis da segurança de trabalho. Quem lida com produtos químicos, como eu acabei de falar, que mexia lá com chumbo, né, derretido, por exemplo, deve fazer exames de sangue e urina a cada semestre. Já os trabalhadores que respiram poeira de pedra têm de fazer exames especiais todo ano. Então, dependendo do local de trabalho onde você está inserido, vai ter uma normativa diferente para esses exames de controle da sua saúde para preservar a sua segurança, inclusive. Aqui nós temos um exemplo de uma foto de exames laboratoriais de sangue e urina. As atividades de telemarketing e aquelas exercidas em supermercados, por exemplo, devem seguir várias regras para evitar que os trabalhadores fiquem doentes. É o caso do repositor, vai trabalhar em supermercado. E mais, o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, obriga as empresas a estabelecer pausas quando e onde o trabalho for muito desgastante e penoso. Não é? Móveis, máquinas e equipamentos devem ser mais bem adaptados ao corpo humano. Então, nós estamos vendo aqui nessa imagem um ambiente de trabalho ergonômico. O que significa isso? Ergonomia é o ramo da engenharia e da ciência que vai estudar a adaptação do homem às máquinas, né? Então, a secretária aí, né, precisa digitar. Então, o que vocês estão vendo? Uma cadeira ergonômica. Eu mesmo adquiri uma para poder desenvolver o meu trabalho no home office. Não dá para gravar vídeo numa cadeira de cozinha. Você acaba com as suas costas, né? Eu ficava realmente muito cansado, muito estressado e fiz esse investimento. Uma cadeira parecida com essa. Ela vai adequar a sua coluna, a sua postura para digitar, né? Cadeira, inclusive, algumas delas têm o espaldar alto, o encosto de cabeça e também tem apoio para os braços. A minha tem, na altura da digitação.
Vocês estão vendo também que nos pés da secretária existe um apoio, né, para o pé, para a perna não ficar solta. Isso também gera estresse. Tudo isso é pensado pela ergonomia. E as empresas têm que fazer isso, não só com ambientes dentro do escritório, como dentro das fábricas. Também no seu manuseio, né, das máquinas e equipamentos tem que estar ajustado ao meu tipo físico. Se você se interessou por esse assunto, visite o site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br, e saiba mais sobre as normas que protegem o trabalhador. Saúde e segurança do trabalho. O que fazer em caso de acidente? Quando acontece um acidente ou uma doença do trabalho, o profissional afetado deve ser encaminhado para tratamento no SUS. Antes disso, ele deve passar pelo serviço social dentro da empresa. E o serviço social ou segurança do trabalho que vai fazer esse encaminhamento. Nesse caso, a empresa precisa preencher um formulário, preste bem atenção nisso. Comunicação de acidente de trabalho, CAT, informando o hospital e o INSS o que houve, tá certo? Sofreu um acidente, você tem que preencher um CAT, comunicação de acidente de trabalho. Por quê? Para que você, enquanto trabalhador, receba todos os seus direitos. Se você, porventura, não puder retornar ao trabalho cedo, o Ministério do Trabalho e do Emprego, através do SUS, né, vai socorrer e vai também, né, cobrir o seu salário após um certo período que nós vamos falar aqui. Esse procedimento está na lei, o CAT, é o artigo 336 do Decreto 3048 de 1999. Lá, vamos ler. Comunicação de acidente de trabalho. Até o primeiro dia útil ao da ocorrência, em caso de morte, de imediato a autoridade competente sob pena de multa. Tem que avisar. A empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente ou doença profissional ocorrido com o empregado até o primeiro dia útil. Se acontecer um acidente no sábado, segunda-feira, primeiro dia útil. Aconteceu no domingo, segunda-feira. Aconteceu num feriado, o próximo dia útil. É lei. Então você, como empregado, tem que saber disso e tem que fiscalizar. Sofreu acidente? Será que a empresa preencheu esse documento e informou o Ministério? Senão você vai ficar em descoberto. A CAT também pode ser preenchida pelo profissional que sofreu o acidente. A empresa não tem ninguém para preencher, é uma empresa pequena, não tem serviço social, não tem segurança do trabalho, tudo bem. Você vai no departamento pessoal e pede o documento. Ou no sindicato que representa, ou por qualquer autoridade pública, como delegados de polícia, promotores e juízes, a fim de que o trabalhador não fique sem seus direitos. Entenderam? Sofreu acidente, você está coberto desde que esse documento seja preenchido. Ele pode ser preenchido pelo serviço social, o serviço de segurança do trabalho, né? E pode ser preenchido pelo próprio trabalhador, ok? A Constituição Federal dá ao trabalhador o direito de receber do INSS o chamado salário de benefício, que funciona como seguro em caso de acidente de trabalho. Enquanto a vítima do acidente permanece sem condições de trabalhar, ela fica afastada de suas funções. Então é o seguinte, você sofreu um acidente, o acidente foi grave, e o médico atestou, e você vai precisar ficar afastado do trabalho, então você, nos primeiros 15 dias, a empresa é que paga seu salário. Então ficou afastado 10 dias, tudo bem, a empresa vai cobrir o teu salário. Passou do período de 15 dias, né? Nós vamos ver o que acontece no próximo slide. Depois disso, depois do 15º dia, vamos dizer 16º dia, o trabalhador passa por uma perícia médica no INSS, aqui tem uma placa, né, mostrando para vocês, e começa a receber mensalmente o salário de benefício.
Quando o médico perito der alta a esse trabalhador, ou seja, constatar a melhora de sua saúde, ele volta ao trabalho. Entenderam? Então, sofreu um acidente, preenche o CAT, né? Vai informar o Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Até o 15º dia útil, a empresa que paga. Passou desse período, precisa ir até o INSS, né? Fazer uma perícia para que o empregado tenha direito a esse benefício, né? Que é o salário benefício, que vai cobrir esse período em que o trabalhador vai ficar ausente da empresa. Entenderam? Por isso que é importante a gente, né, ter todas essas informações que vão garantir o nosso benefício e a nossa saúde. Vamos ver como é que o INSS calcula, então? Então, até o 15º dia útil, você vai receber proporcional ao seu salário. Supor que você ganha R$2.000, 15 dias, você vai ganhar R$1.000, né? A partir do 16º dia de trabalho, não é assim que funciona. O INSS calcula o valor do benefício pela média dos salários anotados na carteira de trabalho, considerando todos os ganhos da pessoa desde que ela começou a pagar a previdência. Vamos ver um exemplo? Salário da pessoa, R$ 1.045. É o salário mínimo vigente no nosso ano de 2020. Número em que o profissional recebeu. 6 meses ele recebeu 1.045. Tá? Então, eu vou multiplicar 1.045 por 6 meses. Vai dar 6.220. Aí o empregado saiu daquela empresa e entrou numa outra. Foi demitido e entrou numa outra. A partir do mês seguinte, e nos 2 meses subsequentes, passou a receber R$900. Então, o INSS vai calcular quantos meses recebeu R$900. Está anotado na carteira profissional 2 meses. 900 vezes 2, 1.800. Aí os 4 meses subsequentes, o empregado foi bem no trabalho, foi promovido e o salário subiu para R$1.200. Então, o INSS vai calcular 1.200 vezes 4, vai dar R$4.800. Soma todo o montante dos 12 meses, a pessoa ganhou no ano R$15.820. Como é que vai ser o cálculo do salário? Então, pega a média, somando tudo, né? Na realidade, deu R$12.800 por 12 meses. Então, divide por 12 e o valor do salário vai para R$1.066,70. Tá certo? A partir do 16º mês. Então, é assim que funciona. Eu acho que deu para ter uma ideia, né? E sempre o Ministério do Trabalho, do Emprego e do Trabalho, vai olhar na sua carteira profissional e vai tirar a média dos últimos 12 meses para fazer esse cálculo. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só deixar uma pergunta debaixo do vídeo, eu terei imenso prazer em responder. E se o trabalhador não ficar completamente curado? O que ele ou sua família podem fazer? A Constituição diz que mesmo que o trabalhador tenha recebido o seguro do INSS, ele pode acionar o empregador na justiça se o acidente ou a doença for consequência de más condições de trabalho. E para tudo isso precisa provas, tá, gente? Se você entrar com um processo contra uma empresa e não tiver provas, todas as custas do processo, você vai ter uma multa, cai tudo em cima de você. O tiro sai pela culatra. Então a lei mudou. Hoje nós temos que ter prova. Então como é que eu consigo provas, né? Tendo pessoas que trabalharam comigo na época, né, que presenciaram o local, né? Fotos do local, depoimentos, tem uma série, né? O seu advogado vai ter condições de orientá-lo nisso. Então a coisa é muito séria. Outro direito fundamental do trabalhador é a aposentadoria especial, né? Quando o profissional atua durante boa parte da sua vida em ambientes nocivos à saúde, como lugar muito barulhento ou repleto de poeira de amianto. O que é o amianto, gente? O amianto, até que recentemente, não faz muito tempo, é um produto proibido aqui no nosso país. Era usado em telhas, né? Essas telhas de PVC
que eram usadas para reduzir o impacto do calor, e também luvas. Tinha algumas luvas que eram feitas de amianto, resistente ao calor. O amianto, ele foi provado pela ciência que o pó do amianto é cancerígeno, né? Então, a pessoa pode ficar doente ao longo dos anos. Claro que não é do dia para a noite, mas ao longo dos anos, o organismo vai absorvendo e pode desenvolver metástase, né? Então, ele tem direito de se aposentar. Professor é uma outra profissão. Professor que usa giz, né? Ele pode, o giz também é uma condição insalubre de trabalho. Então, ele tem direito à aposentadoria especial. Vamos ver mais sobre isso? Aposentadoria especial. Benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Dessa forma, alguém que iria se aposentar após 35 anos de trabalho, por exemplo, muitas vezes pode pedir aposentadoria 10 anos mais cedo, saindo dos ambientes ruins antes que fique doente, né? E nós vamos ver então o que diz a legislação sobre isso. Qual que é a lei que aborda esse aspecto? Olha que bacana, né, gente? Então, na medida em que o tempo vai passando, a tecnologia vai avançando e o nível de consciência social também vai avançando, os nossos direitos também vão aumentando, né? Vamos lá. Veja o que manda a legislação. O artigo 64 do Decreto 3.048 de 1999 diz que a aposentadoria especial será devida ao segurado trabalhador que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Aqui está ilustrando, né, um conjunto habitacional onde poderia ter num terreno desses, né, gente, um depósito de resíduos de chumbo, né, de amianto, que pode fazer mal à saúde, né? Então, cabe processo, não só ao morador, mas ao trabalhador. Ok? A aposentadoria especial. Aqui nós temos vários ramos de atividade. Veja o que manda a legislação. Artigo 64 do Decreto 3.048 de 1999. A aposentadoria especial será devida ao segurado, trabalhador, que tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. É o que nós acabamos de falar, né? Então, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 anos para ter direito a essa aposentadoria especial. Os empregadores são obrigados a fornecer informações sobre o ambiente de trabalho ao INSS, a fim de facilitar a vida dos trabalhadores. Essas informações são fornecidas num documento chamado Perfil Profissiográfico Previdenciário. Qual que é a sigla? PPP. Está na lei. Puxa, que nome complexo, professor. O que seria isso, né? Então vamos tentar derivar o significado das palavras, né? O perfil é uma descrição. Profissiográfico tem a ver com o trabalho, vem de profissão e vem da análise, né, das condições físicas, ambientais e psicológicas no trabalho, né, para ver se isso não está prejudicando o trabalhador. O artigo 68, no seu inciso 6º, né, do Decreto 3.048 de 1999, diz o seguinte: a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário, abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento sob pena de multa. Esses são apenas alguns exemplos de leis de proteção aos trabalhadores. Então, esse perfil profissiográfico ele fica na pasta do profissional, do trabalhador, guardada lá no departamento pessoal. Quando ele se aposenta ou quando ele sai da empresa, ele tem que receber uma cópia, porque é um comprovante para ele pedir, por exemplo, a aposentadoria especial. Entenderam? Então essa parte de documentação é fundamental.
Quem é jovem não se preocupa, mas quando o tempo vai passando, está chegando perto da aposentadoria, esses documentos vão fazer uma falta imensa, tá certo? E com isso, nós encerramos a nossa aula, 26ª aula do curso de almoxarife estoquista. Falamos da saúde e segurança do trabalho, terceira parte. Nós ainda vamos continuar falando de segurança do trabalho, portanto, espero que vocês gostem do tema. É um assunto importantíssimo para você lutar pelos seus direitos e ver se o local de trabalho é adequado e não vai prejudicar a sua saúde, ok? A todos vocês agradeço a participação e até a nossa próxima aula. Muito obrigado!